digno é o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Jeremias capítulo 3, versículo de número 15. Eu quero, nessa manhã, trazer uma palavra à igreja sobre ministério, à luz do texto. Eu leio o versículo e a seguir nós vamos assistir um vídeo de menos de 2 minutos. Pedi a bondade lá de estar tudo pronto já. Darei a vocês pastores segundo meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3, verso 15. Darei a vocês pastores segundo meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Deu para entender, irmão? Para ser pastor é preciso ter ovelhas, mas ovelhas que ouçam a voz do pastor. Pastor supremo é Jesus, mas ele entrega à sua igreja pastores de carne e osso, para que possam cuidar das ovelhas que pertencem a ele. E eu quero nessa manhã falar um pouco sobre o seguinte tema: o honroso privilégio de ser pastor. Começo com uma citação do Dr. Martin Lloyd Jones, escritor já falecido. Ele foi médico da realeza britânica, cuidava da monarquia, uma função privilegiada, destacada, honrosa, mas Deus o chamou para o ministério pastoral. E Dr. Martin Lloyd Jones atendeu o chamado pastoral, abriu mão da carreira médica, deixando de cuidar do corpo das pessoas para cuidar da alma das pessoas. E ele escreveu no livro intitulado Estudo no Sermão do Monte, na introdução deste livro,
Dr. Martin Lloyd Jones disse o seguinte: considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem o chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. Vou repetir. Considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem o chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. Eu me converti com 17 anos. Minha família não era de matriz evangélica, muito pelo contrário. E se alguém me perguntasse como acontece o chamado para o ministério pastoral, eu lhe diria que não tem uma regra. É pessoal. É subjetivo. Não se prende a elementos visíveis, quais sejam beleza física, estatura, cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo. Não se prende à eloquência, na retórica, na oratória. Se fala bem, se é bem articulado. Não se prende à capacidade intelectual. Se o indivíduo é inteligente, fala mais de 2 idiomas. Nada disso. Não há uma regra, mas Deus chama. Chama pessoas improváveis. Pessoas que muitas vezes, do ponto de vista humano, não se enquadrariam dentro da expectativa humana para o ministério. E foi assim comigo. Convertido aos 17 anos, tímido, complexado, mas começou a brotar no meu coração um desejo muito forte de servir a Deus. Meu sonho era ser engenheiro. E boa parte da minha formação dirigida nessa direção. Mas veio o chamado. E decidi atendê-lo. Como resultado disto, aquele improvável, que jamais se imaginaria falando para um auditório, constituído dele mesmo mais uma pessoa, tem tido o privilégio de liderar essa igreja. É o chamado que brotou, de forma inexplicável cresceu, e hoje eu estou aqui para lhes falar sobre o honroso privilégio de ser pastor. Isso é um tempo muito difícil, porque ser pastor nesses dias significa ser alvo de críticas, de dúvidas, porque em razão de alguns exemplos danosos, que na minha ótica se constituem na minoria, mas a maioria tem sido vista pela ótica e pela lente dessa minoria maculada. Olha-se para pastor, e não é raro, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, quando você diz que está frequentando uma igreja evangélica, ou que vai se batizar numa igreja, não é raro você ouvir: você vai dar o seu dinheiro para o pastor? Porque os pastores têm sido vistos como ladrões, e os padres como pedófilos. É verdade que alguns, tanto em uma quanto em outra classificação denominacional, que
ilustram essas tristes realidades, mas não representam a maioria. Por isso, eu quis nessa manhã lhes trazer uma breve reflexão. Na verdade, eu tinha preparado um outro sermão, baseado no texto de 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Pregaria hoje 2 sermões no mesmo texto, um pela manhã e outro à noite. O da manhã seria intitulado, ou está intitulado, o que nos impede recebermos as bênçãos de Deus. Então eu vou pregar esse sermão na quarta-feira e já estou convidando você. E o outro eu vou pregar hoje à noite. O sermão que preguei quarta-feira lá no Rio e me senti desafiado a trazer à igreja a mesma palavra, que é sobre o poder da influência. Você não pode perder hoje à noite. Então eu fui dirigido para esse texto. O Senhor Deus está falando através do profeta Jeremias. E eu quero tratar da perspectiva do pastoreio, tendo como base este texto, mas ligando à compreensão que o Novo Testamento dá de pastoreio, de apacentar. O Senhor usa o profeta, e aqui a ideia de pastoreio é uma ideia mais ampla, no sentido de liderança, que pode ser até política, mas eu quero pensar pastoreio na perspectiva espiritual, quando Deus diz então ao seu povo, através do profeta, darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E eu quero destacar 3 verdades desse texto. Em primeiro lugar, ministério é vocação de Deus. É Deus quem dá pastores. O chamado para um ministério não é igual para todos, mas as marcas são as mesmas. Os indícios são os mesmos. Não há apenas o chamado para o ministério pastoral. No meu caso, inicialmente eu queria ser missionário. Quando lá na minha pequena igreja na Penha, havia um culto missionário, qualquer missionário que pregasse na igreja e fizesse um apelo para a consagração de vida para a obra missionária, com certeza eu era um dos primeiros a estar ali à frente chorando, dizendo, eu estou entregando minha vida para a obra missionária. Mas na caminhada o Senhor foi conduzindo para outra direção que eu jamais poderia imaginar. Mas é Deus quem chama. O grande tribuno sacro, chamado Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, um dos pregadores mais eloquentes do passado, ele escreveu uma obra ensinando seus alunos, aspirantes ao ministério, o que é que eles deveriam identificar nas suas próprias vidas. E ele listou pelo menos 4 coisas importantes. Primeiro, o desejo intenso e absorvente de realizar a obra. O indivíduo que se sente chamado, ele há de identificar isso no seu coração. Não é porque acha bonito, não é porque gosta de falar, não. Spurgeon dizia que uma primeira marca que o vocacionado identifica é o desejo intenso e absorvente de realizar a obra de Deus. Segundo, a aptidão para ensinar e certa medida das outras qualidades necessárias ao ofício de instrutor público, ou seja, para provar a sua vocação, o homem precisa prová-la com êxito. Eu me lembro de ter ouvido o pastor Irlandes Pereira de Azevedo,
um dos pastores decano dos batistas brasileiros. Pastor por muitos anos da primeira igreja batista em São Paulo. E eu ouvi num retiro de pastores dizer o seguinte: um dos sinais na vida de uma pessoa vocacionada está no fato de que aquilo que ele põe a mão, Deus faz prosperar. E se ele liderar os jovens na igreja, Deus vai fazer prosperar. Se ele estiver na introdução da igreja, Deus vai fazer prosperar. Se ele estiver na escola bíblica dominical, Deus vai fazer prosperar. O sinal da prosperidade, do progresso e da investidura de Deus começa antes mesmo do indivíduo entrar no ministério. Por quê? Suponhamos, ele lidera um ministério, põe a mão e acontece que nem aquele bolo que a gente faz e fica solado. Você já viu isso? Quem é que já viu isso? Se ele põe a mão, ao invés de crescer a coisa reduz, há de se perguntar: será que é investidura de Deus? Não é o único elemento, porque há pessoas altamente carismáticas que até conseguem atrair muitas pessoas, mas falham num dos elementos mais importantes e uma das credenciais mais importantes para a vida de um pastor. Sabe qual é? É a sua vida. Como Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Terceiro lugar, dizia Spurgeon, é preciso que o aspirante veja realizar-se certo número de conversões sob seus esforços. E por fim, é preciso que a sua pregação seja aceitável ao povo de Deus. Deus normalmente abre as portas da elocução para aqueles que Ele chama para falarem em seu nome. É Deus que chama. Não é porque o indivíduo prega bem. Eu conheço pessoas que pregam de forma extraordinariamente bem, mas não têm o chamado para o ministério. E ninguém ouse entrar no ministério se não estiver convencido de que Deus o chamou. Vai ficar pelo caminho. Ou pior, vai gerar mais prejuízo do que benefício nas pessoas. Mas o Senhor Deus disse a Jeremias: darei a vocês. É Deus quem dá. Pastores segundo o meu coração. Entendem? É Deus quem vocaciona. É Ele quem chama. Pode ser que nessa manhã, falando aqui e sendo visto através da internet, eu esteja falando a meninos e meninas que começam a sentir no coração um desejo intenso de viverem para Deus. Pode ser que Deus esteja lhe vocacionando. Pode ser. Quando eu ouço alguém que me procura dizendo: pastor, eu quero me preparar para o ministério, estou fazendo um seminário, estou me preparando, eu digo que há duas maneiras de nós identificarmos, entre outras, o chamado. Primeiro, o elemento subjetivo. A pessoa diz assim: eu me sinto chamado para o ministério. Pessoalmente, irmãos, eu não sei se é o elemento da visibilidade, o elemento de autoridade que o ministério atrai, mas eu tenho percebido que muitas vezes o ministério atrai pessoas desequilibradas. E eu já vi cada coisa. Eu me lembro, por exemplo, daquela moça que começou a namorar um rapaz que era seminarista. Ela apagadinha na igreja.
Mas começou a namorar um rapaz candidato ao ministério. Me procurou, muitos e muitos anos atrás. Lá na época de 1900 e não sei quando. E disse assim: pastor, eu quero ir para o seminário, quero ir para o IBER, que era a instituição de educação religiosa feminina da nossa denominação. E eu olhei para aquela moça, apagada na igreja, nunca participou de coisa alguma. Aí eu falei para ela assim: mas por que você quer ir? Porque, pastor, eu quero ir, eu quero me preparar para servir a Deus. Mas não tinha evidências anteriores. Nesse momento, eu destaco o elemento subjetivo. A pessoa mais doida que chegar diante de mim e disser assim: eu me sinto vocacionado para o ministério. Eu sinto, quem sou eu para questionar a subjetividade? Mas eu disse para aquela moça o que eu digo para outros. Há um outro elemento, que é o objetivo. É aquele do subjetivo, do sentimento, que ganha forma. Quando a igreja envia alguém para o seminário, e o indivíduo vem à frente, pede para ir para o seminário, porque quer se preparar para ser um obreiro, quer servir a Deus, a igreja o faz não em cima do subjetivo, mas ela o faz em cima daquilo que ela vê de manifestação concreta. Compreende? Com 2 anos de convertido, eu estava no seminário. Com 5 anos de convertido, eu já estava pastoreando esta igreja. Porque a igreja da Penha, onde eu era membro, via sinais de vocação naquele moço convertido, tímido, mas que a igreja confiava algumas atividades, liderança do ministério de evangelismo, trabalho com jovens, e a igreja via as marcas objetivas, visíveis, mensuráveis, palpáveis, da vocação interior, reveladas na ação exterior. Compreende? É Deus quem chama. É Deus quem chama. E ai daquele que entra no ministério sem uma absoluta convicção de que Deus o chamou. Não fosse isso, irmãos, há muito já teria desistido. Quem chega hoje à nossa igreja e a vê tão bonita, templo construído, tantas pessoas, mais de 1000 membros, não tem noção dos bastidores, não tem a mínima noção, não pode sequer supor minimamente os bastidores das lutas ministeriais, chorar com famílias, chorar com os que perderam entes queridos. Estou vendo ali a Priscila e seu esposo. Chorar com vocês. Com a irmã que hoje perde seu marido. Chorar com famílias que estão se decompondo e buscando dar as vísceras para salvá-las. E muitas vezes a gente não consegue. As noites insônias, vendo noite passar, o dia clarear. Muitas vezes a incompreensão, as críticas. Sabe o que é que segura a gente? É a certeza de que Deus chamou. É certeza. Quantas vezes eu entrei no ministério muito novo, com 23 anos já estava pastoreando. Isso, de certa forma, roubou muito da minha juventude. Porque com 23 anos, para você ter ideia, quando eu comecei a pastorear aqui, eu não andava de bermuda.
Ainda hoje eu tenho dificuldade de sair à rua de bermuda. Ninguém jamais me viu lavando meu carro sem camisa. Era de calça comprida e camisa, senão camisa social. Quase terno. Sabe por quê? Porque entrar no ministério me trouxe a seguinte compreensão: eu preciso ser exemplo, as pessoas estão me vendo, mesmo aquela igreja pequenininha, com pouco mais de 50 pessoas, isso roubou um pouco da minha juventude. Não cabia para aquele candidato ao ministério ser um namorador inveterado. Namorei pouco, namorei Débora 2 anos, noivei 1 mês, e nos casamos, já são 37 anos. Quantas lutas, solidão. Não ter pastor para cuidar de mim é uma falha que eu reconheço. Quando você tem luta, você busca o seu pastor. Mas quem o pastor busca? Quem o pastor busca? Você sabe o que é que me sustentou até aqui, meus irmãos? É a absoluta convicção de que Deus chamou. Com falhas, limitações, equívocos, fazem parte da humanidade do pastor. Mas Deus chamou. E quando Ele chama, Ele sustenta. Segundo lugar, ministério é pastoreio. Deus dá, mas Ele diz, para que apacentem. Apacentar é cuidar. Embora a ideia de pastoreio aqui seja de liderança mais ampla, como disse inicialmente, nós não fugimos ao texto quando olhamos para o pastoreio na perspectiva do Novo Testamento. Eu quero citar 2 textos bíblicos. Voltando aqui, Jeremias 3,15. O Senhor Deus diz, darei a vocês pastores. A igreja precisa buscar pastores que sejam pastores dados pelo Senhor. Quantas igrejas que, num processo de sucessão pastoral, desconheceram isto? Há igrejas, até como uns anos atrás, eu vi que publicou edital, vê se pode, edital para pastor, uma igreja batista, edital para candidatos ao ministério. Loucura. Edital significa uma visão plenamente distorcida do que é ser pastor. E a igreja que entra por esse caminho não pode chorar depois. Você sabe como é que é o processo de sucessão pastoral? Precisa ser iniciado com muita oração, com muito jejum, com muito clamor, para que se ouça, Senhor, pastor segundo o teu coração. Porque pastoreia cuidado. E eu quero ler o primeiro texto, Atos 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Paulo está se despedindo da liderança da igreja de Éfeso. E ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. A igreja não é minha, é de Deus. E o meu desafio é compreender qual é a orientação do dono da igreja para a sua igreja. É estar com a audição espiritual desobstruída, para ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus para a igreja que é dele, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 3. Estão comigo até aqui, irmãos? Pedro diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. O rebanho de Deus. Irmão, eu sou o pastor físico para cuidar de vocês, mas vocês não são meus. São dele. Isso me dá um temor gigantesco. Não por obrigação, mas espontaneamente. Quem almeja um ministério precisa entender isso. Não é um trabalho, é ministério. Como Deus quer, olha, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados. Mas olha o que o texto diz. Você pode ler comigo? Mas sendo o quê? Vez por outra, ouço, pastor, a gente vai em qualquer lugar e as pessoas falam só bem do Senhor. É porque não me conhecem totalmente. E eu não recebo isso como elogio. É obrigação. É obrigação de todo crente. E mais ainda, do pastor. Poder andar de cabeça erguida em qualquer lugar é dever do pastor. É dever. Ter o seu nome limpo é dever do pastor, não é mérito, é dever do pastor. Porque a autoridade daquilo que se prega vai pela vida de quem prega. Isso é o dever do pastor. Compreende? Pedro então diz, sendo exemplos para o rebanho. Meus irmãos, apacentar é cuidar. Viram o vídeo? As 3 tentativas de gente que não era, pessoas que não eram pastores, chamando as ovelhas. E fica engraçado, a ovelha não ouve. Mas quando chega o pastor das ovelhas, ele emite o som e a ovelha é o pastor. Supremo pastor é Jesus Cristo. Mas ele levanta, conforme está em Efésios, Filipenses capítulo 4, levanta pastores. Aliás, Efésios 4, a partir do verso 11. Apacentar é cuidar. Apacentar é também corrigir. Essa é a parte menos fácil, porque nenhuma é fácil, do ministério, corrigir. Confrontar. Vez por outra, o pastor entra na resolução de um problema e eu preciso dizer, atente bem que eu não sou o problema. Eu estou para te ajudar a resolver o problema. Porque não é raro, pastor que não criou o problema, entra para ajudar a resolver o problema, e a pessoa fica aborrecida com quem não criou, mas entrou para tentar resolver, à luz de princípios bíblicos. Que pastorear implica em corrigir. E, sinceramente, a mim não importa quem seja. É o fulano de tal, doutor tal, ok, aqui é ovelha. E se for necessário, vai ser corrigido. Você pode dizer um glória a Deus? Porque eu sou mais simples na igreja. Se você conhece o seu pastor, isso é uma grande mentira. Porque ministério é corrigir. Não é fácil, mas precisa ser feito. Corrigir não é dar bronca. Tem gente que pensa que corrigir é dar bronca, né? Porque eu sou nada disso. Corrigir é trazer a pessoa
para o rumo, com a palavra, ouvir. Eu faço aconselhamento, irmãos, não diretivo, eu gosto de ouvir e cravo os meus olhos na pessoa, e olho no olho, e fico olhando. Aí a pessoa conta uma história e tal, aí eu fico pensando assim, ela está contando, mas não é toda a história. É como aquela conversa que eu já ouvi, aquela ilustração, pastor Abe Uber que contou, de uma pessoa que chegou assim, pastor, eu estou vindo aqui buscar conselho, porque estão me condenando, estão me criticando por uma corda, pastor, que eu peguei uma corda. Aí ele ouviu bem, assim, mas a corda mas por uma corda, é um pedacinho de corda, pastor. Mas me conta mais, o que tinha no final dessa corda? Que tinha uma vaca. Ele contou só o pedacinho, entende? Pastorear é orientar, é ajudar a pessoa a levar em conta a melhor decisão. Provavelmente você toma uma decisão errada, porque não vai ouvir o seu pastor, os seus pastores. Não que nós vamos dizer para você, faça isso, faça aquilo, de jeito nenhum, mas lhe ajudar a ver o melhor caminho. Por exemplo, estou namorando uma pessoa que não é crente, bênção de Deus, furada, porque a minha Bíblia diz, não vos prendais em jogo desigual, se orientar. Mas a pessoa que quer seguir nesse caminho, vai seguir, mas foi orientado. É melhor obedecer do que sacrificar, vai viver sacrificando a vida toda. Pastoreio é orientar. Não é orientar em coisas óbvias. Pastor, eu não sei se eu faço em casa para o almoço arroz e feijão com ovo ou com bife. O que o senhor acha? Para com isso, irmão. Eu vou pintar minha casa. Qual é uma cor mais espiritual? Ô, querido. Cuidado só para não pintar na cor do arco-íris, porque está complicado isso. Pastorear é instruir. E uma coisa importante, pastor precisa gostar de gente. Eu digo pastor Reuel, dizia pastor Carlos e digo para os outros pastores, pastor tem que ter cheiro de ovelha e não cheiro de livro. Pastor cheiro de livro é pastor de gabinete. Pastor cheiro de ovelha é aquele que está junto do povo. Irmãos, uma das partes que eu amo no ministério é visita. Você sabia que quando eu era pastor solteiro, todo domingo eu almoçava na casa de um irmão. Porque eu morava na igreja, nos fundos da igreja, e todo domingo era uma benção, porque eu ia almoçar na casa dos irmãos. Aí eu acordava assim, hoje na casa de coisa boa, vai ser um frango assado. Às vezes não era lá tão bom, mas todo domingo. Eu lembro do Sérgio pequeno, onde é que está o Sérgio? Lembro lá na sua casa, talvez você não lembre disso, mas eu lembro. Eu lembro que você disse lá na mesa, sua mãe, Nelly, que cozinheiro, que ovelha querida aquela, Jairo. Eu lembro do Sérgio dizendo uma casa, puxa, é tão bom quando o pastor vem comer aqui. Você não lembra disso, mas eu lembro. Cozinhava extraordinariamente bem. Pastor precisa gostar de gente. Não é estar na casa da pessoa todo dia. Eu, por exemplo, não sou muito desse negócio de abracinho e beijinho. É o meu jeito. Tem pastor que, gente, chegou e já vai. Eu sou lá. Chego. Tem gente até que pensa que o pastor está aborrecido, né? Não tem isso? Sim ou não? Quem aqui? Não vou perguntar, não, vou poder almoçar com tranquilidade. É o meu jeito. Pastor precisa ser autêntico. Não adianta eu querer imitar o outro pastor. Precisa ser autêntico. Você me conhece, você vai ver. O pastor é assim. Quando eu não gosto, meu rosto diz. E a gente está dizendo, mas eu gostei.
Então não faça a leitura pelo rosto do pastor. O pastor precisa gostar de gente. Se apacentar. É apacentar. Amém, gente? Por fim, ministério é vocação, ministério é pastoreio. Em terceiro lugar, ministério é liderança. O Senhor Deus diz assim, que apacentem com conhecimento e inteligência. Sabe como eu defino isso? Conhecimento é aquilo que é adquirido através do estudo, através da experiência, através do conselho. Pastor precisa estudar. Pastor precisa se capacitar. Parabéns, pastor, porque você compra livros, você estuda, lê. Pastor precisa se atualizar. Precisa conhecer muito a Bíblia, mas precisa estudar. Ele precisa estar em condições de ajudar o universitário que vai para a faculdade e encontra um professor que quer confundi-lo. Isso é conhecimento, mas também com inteligência. Conhecimento é aquilo que a gente adquire. Inteligência é a maneira de compartilhar aquilo que a gente adquire. É como aplicar o conhecimento. Paulo escreve a Timóteo, eu estou caminhando para o fim, 2 Timóteo 4, de 1 a 12, irmãos estão comigo até aqui? 2 Timóteo 4, versos 1 e 2, Paulo diz assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você, com insistência, olha o conselho de um pastor idoso, de um pastor vivido por um pastor jovem, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Meus irmãos, nunca, como nesses dias, a igreja evangélica tem sido rala de palavra. O povo quer oba-oba. No contexto pentecostal, quer reteté. Quer, glória a Deus, aleluia. Mas onde entra a palavra? Paulo está dizendo, Timóteo, eu peço a você com insistência. Pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. A expectativa da igreja é ouvir palavras, sim ou não? E eu encerro lendo um texto de um saudoso pastor, pastor Exaltino Gomes Filho, Coelho Filho, extraordinário pregador, teólogo, faleceu em 2013, vitimado por um câncer. Pastor Exaltino, ele escreveu na pastoral da sua igreja, lá em Macapá, Igreja Batista Central de Macapá, a pastoral, e eu quero ler parte dessa pastoral dele, com ela eu encerro. Frustração pastoral. Num retiro de pastores, um colega me indagou qual a minha frustração pastoral após 4 décadas como pastor. Respondi que era ter que preparar mamadeiras para crianças que nunca cresceram espiritualmente. A maior parte do tempo e das emoções de um pastor e da igreja é gasta cuidando de gente que não amadurece. Um colega disse que em sua igreja ele precisava telefonar para todos os membros ou visitá-los durante a semana, senão eles não vão à igreja, porque não foram tratados como merecem. Em uma igreja, um crente se escondia atrás de uma coluna e no dia seguinte telefonava para saber se o pastor sentira a sua falta. Igreja é hospital, recebe doentes, mas é lugar de cura.
Há doentes que se recusam à cura, querem afagos. O Espírito Santo não produz doença, e sim saúde. Mas as igrejas estão cheias de doentes emocionais. Um diácono, líder de visitação numa igreja, falou-me de um irmão que mudara de denominação porque na nova tratavam-no como se fosse a primeira vez que lá chegara. Este não entendeu o Evangelho. Há igrejas que falam muito de cura. Nessa semana, ouvi pela TV um pregador repreender o câncer, reumatismo, tumores e todas as doenças. E as doenças espirituais? Nunca vi alguém repreender a infantilidade, melindres e criancice emocional. Dizia pastor Isaltino Gomes. Mas ainda assim, com todas as lutas que o ministério traz, eu digo, como disse Martin Lloyd Jones, considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem. E eu incluo aqui a mulher, chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. É uma honra. É uma honra. E a vida na pregação desta palavra. Meus irmãos. Aleluia. Vamos ficar em pé. Obrigado. Falo em nome dos pastores pelas homenagens. Muito obrigado. Falo em nome do pastor Paulino, irmã Edna, pastor Reuel e Raíza.